paz de Jesus possa nos envolver nesta noite, uma reflexão. Queiramos ou não reconhecer a verdade, estamos mergulhados no oceano da energia divina, tanto quanto o peixe dentro d'água. Elevemos nesse instante os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador, que possamos buscar as maravilhas, perceber tudo de belo, de bom que existe no mundo, na natureza, em tudo que nos cerca. Senhor, criastes para nossos olhos, para o nosso viver, este mundo tão lindo, esse mundo tão maravilhoso, cheio de possibilidades. Somos gratos pelo ar, somos gratos por tudo que temos e as possibilidades de viver nesse mundo. Agradecidos por essas bênçãos. Queremos nesta noite compreender os teus ensinamentos. Que esses ensinamentos possam vir a nos fortalecer o nosso coração na compreensão e na nossa mente a reflexão para bem podermos aplicá-lo no dia a dia de nossas vidas. Que possa o nosso expositor da noite ser envolvido em energias que venham harmonizá-lo, venham beneficiar todos nós, e que magnetize as águas colocadas ao fundo, que possam elas receber toda a medicação necessária que nós precisamos. Que a tua luz se derrame sobre nós nesta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje vamos falar de um assunto que está bastante em voga nos últimos dias, que são flagelos destruidores. Todos nós sabemos que faz 2, 3 semanas atrás passou uma tempestade muito grande no município de Maratá. E cada vez que a gente procura um assunto sobre uma palestra, uma hora dessas eu fui ler alguma coisa sobre aquilo ali, e eu, olhando o livro dos Espíritos, achei no capítulo 6, Lei da Destruição. E aí tem um subtítulo chamado Flagelos Destruidores. Eu fui olhando, estudando e coisa, e eu achei que assim fosse uma coisa bem atual para o momento que a gente está vivendo, né? Volta e meia aparece uma inundação, aparece uma tempestade, aparece às vezes acidentes, onde é que muitas pessoas desencarnam, né? E as pessoas se perguntam por que isso está acontecendo. Será que isso é castigo de Deus? Ou por que essas pessoas justamente estavam naquele lugar, naquele momento? Então, Kardec aborda da questão 737 até 742, onde ele questiona os espíritos sobre a necessidade dos flagelos que se abatem sobre a humanidade. Muitas vezes a gente pergunta por que os tsunamis, os furacões, as enchentes, né? Outro dia eu estava lendo sobre, eu estava me preparando para a palestra dessa noite, e eu fui um pouco mais a fundo do tsunami que aconteceu em 2004, né? Ou 2005, que aconteceu naquela vez na Ásia. E segundo as explicações que eu vi de vários palestrantes, aquela é uma região onde é que a prostituição andava solto,
é que os próprios pais muitas vezes vendiam as filhas para ganhar dinheiro. Então, na época, quando isso aconteceu, isso houve uma renovação da natureza, renovação das próprias pessoas que ainda continuaram, que não morreram. E essas pessoas que estavam ali, muita gente morreu, né? Então houve uma renovação muito grande. E para obtermos essas respostas, muitas vezes a gente tem que começar a questionar. Kardec também questionou os espíritos sobre certas coisas para saber. As crianças normalmente elas são bastante fazem bastante questionamento. Eles sempre perguntam por quê, quando, como, e a gente muitas vezes acha isso que não tem paciência para responder para as crianças, mas para elas saberem o assunto, elas têm que perguntar. E para a gente saber por que essas coisas acontecem, a gente tem que estudar, tem que questionar também, né? Então, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre flagelos destruidores. Kardec, quando começou a codificação dos livros dos Espíritos, ele foi buscar justamente conhecimento junto aos Espíritos superiores, questionando sobre os flagelos destruidores. E onde obteve as respostas necessárias. Eu vou ler um pouco sobre as perguntas e as respostas, e a gente vai explicando ao longo da palestra o que os Espíritos queriam nos dizer. Na questão 737, por exemplo, Kardec pergunta: com que objetivos Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Eles responderam: para avançar, para fazê-los avançar mais depressa. Por que avançar mais depressa? Porque assim a humanidade ela caminha muito lentamente, e quando existe uma catástrofe, existe um flagelo, alguma coisa que destrói muita coisa, aquilo renova tudo. Isso é que nem, por exemplo, para nós colocarmos uma semente no solo, nós somos obrigados a rasgar o solo para colocar a semente. Se não machucarmos o solo, aquela semente talvez brote, mas não dê os frutos necessários, né? Então a gente tem que machucar. No caso de uma tempestade, que a gente observou ali, por exemplo, no Maratá, quanta gente doou alimentos, quanta gente anônima veio lá fazer sopa, deu abrigo, gente que nunca se viu na vida. Então há uma renovação, não só a renovação material, mas a renovação moral das pessoas, né? Então as pessoas muitas vezes esquecem o lado material e olham um pouquinho mais o lado humano, né? Seguindo aqui, não vós dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição. É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais senão o ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona. Então a gente só olha o lado material, a gente nunca olha o lado moral. Por que está acontecendo? Então muitas vezes, quanto prejuízo que deu. Esses dias eu falei com uma pessoa, na família dele teve também uma catástrofe. Primeira coisa, nós perdemos tanto dinheiro, nós perdemos casa, nós perdemos bens, mas ninguém olhou para o lado moral da coisa, né? Nós se preocupamos muito com o lado material, mas não com o lado espiritual. Mas esses transtornos, continuando, frequentemente são necessários para alcançar mais prontamente uma ordem melhor da coisa em alguns anos, o que exigiria séculos, né? Se nós olharmos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vinha num passo. Então, depois da término da guerra, os países se juntaram e reconstruíram a Alemanha. A Alemanha, em poucos anos, se tornou uma potência. Talvez, se ela tivesse continuado naquele ritmo como estava, talvez ia levar 100 anos para chegar onde é que estava hoje. Lógico, a custo de muitas vidas, e vidas inocentes. Mas muitas vezes isso acontece para que haja um salto da humanidade, para que
a humanidade ela possa se aprimorar, para que ela possa avançar mais rapidamente. Na questão 738, Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão flagelos destruidores? Kardec pergunta. Sim, e os emprega todos os dias. Todos os dias Deus coloca dificuldades na nossa vida, só que a gente não enxerga isso, né? Visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita e é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então, muitas vezes, a gente tem que sentir que aquilo ali machucou as pessoas têm que sentir para se unir, para se juntar às forças, para sentirem um pouco mais caridosos e menos egoístas. As pessoas normalmente são muito egoístas e aí cada um para si, Deus para todos. Basta ver, por exemplo, na mídia, se nós olharmos para a mídia hoje, de cada 10 notícias, 9 são notícias ruins. E o que a maioria das pessoas olha? O que chama mais atenção, o que dá mais mídia, são as coisas ruins. E nós temos que se ater às coisas boas, não? Muitas vezes as pessoas passam por uma situação traumatizante, questão de doenças, a questão de próprio um acidente traumatizante, né? Aí as pessoas começam a agir de formas diferentes. Quantas vezes nós já escutamos que a pessoa diz assim, sofre um acidente grave, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses em coma. Quando ele volta do coma, ele diz, agora eu vou começar a dar valor para a família, eu vou dar valor para os meus amigos, eu vou não dar mais tanto valor ao dinheiro, eu dou valor para a parte espiritual. Então, muitas vezes é necessário que isso aconteça. Ele está indo de um caminho, ele leva um tombo e ele retorna para o caminho, para ir para o caminho do bem de novo. Então, muitas vezes é necessário levar um choque para acordar, né? As pessoas dão muito valor ao dinheiro, aos bens materiais. Precisa tomar um choque para acordar, né? Então, precisa alguma coisa, fazer uma coisa diferente para a pessoa se dar conta que ela está indo para o caminho errado. Então eles começam a dar valor para a família, para os amigos, e até muitas vezes se tornam mais sensíveis, né, em relação às outras pessoas. Eu conheço muita gente, muitas vezes, que eram pessoas duras, pessoas que não enxergavam nem o primeiro vizinho. Depois que acontece alguma coisa, o primeiro que socorre é o vizinho que nunca deu valor. E aí depois que isso acontece, a pessoa parece que muda completamente, muda o foco da coisa, né? Então ele percebe que não é só acumulando bens materiais que os tornam mais felizes. Existe algo muito maior que isso aí, né? Do que o próprio umbigo. Aquelas pessoas que sempre olham para o próprio umbigo, eles não enxergam ninguém, né? Nós temos 2 caminhos que nós podemos seguir, pela dor ou pelo amor. E geralmente a gente escolhe a dor. A gente só acorda quando o sapato dói. Aí nós mudamos. E até ali está tudo bem, nós não precisamos se preocupar com nada, né? E aí quando a coisa começa a apertar, quando atinge a minha família, atinge alguém, ou a mim mesmo, aí eu começo a mudar. Até ali está tudo tranquilo, está tudo bem, eu estou bem empregado, de uma hora para outra eu estou desempregado, aí bate o desespero. E agora? Onde é que eu vou pegar dinheiro? Como é que eu vou pagar minhas contas? Aí muitas vezes um choque, a pessoa leva um choque, e depois que ela passou por essa situação, muitas vezes uma situação traumatizante, ela muda completamente e ela viu que não era tão duro assim, era só mudar. E aí, continuando aqui, mas desses flagelos o homem de bem sucumbe com o perverso? Pergunta, isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, mas depois da morte, ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Tudo se relaciona ao corpo. Então a pessoa pensa que tudo o que eu faço é para o meu prazer. Depois, quando a pessoa desencarna, ela vai para o outro lado, ela vai ver que não adiantou nada aquilo ali. Ter bens, ter dinheiro, ter
uma vida folgada, não ajudar ninguém. Aí ela vê que tudo aquilo foi efêmero, isso não prestou para nada. Aí ele continuando: um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Antes o Elmo lá embaixo estava falando que estava com medo, que ia morrer aos 50 anos, né? Então hoje as pessoas vivem até 100 anos, tem pessoas passando de 100 anos. Mas o que são 100 anos? Perante a eternidade, é um piscar de olhos. Portanto, os sofrimentos que chamais alguns meses ou alguns dias, nada são senão um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os corpos são senão um traje com os quais eles aparecem em outro mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército. Um exército está no combate, o general não vai se preocupar com as vestes dos soldados. Ele vai se preocupar em ajudar todos os soldados para que eles consigam sair vivos dessa situação. Então, ali, Kardec faz uma analogia, que ele diz assim: nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que durante a guerra vê os seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com as vestes. As vestes é que não é o nosso corpo. A hora que nós desencarnarmos, a gente deixa a veste, o corpo fica e o espírito vai, ele evolui. Nós voltamos de novo, não com a mesma veste. Nós pegamos outra veste, como se a gente fosse no guarda-roupa, usa a roupa, a gente tira essa roupa fora, usa outra roupa de novo. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas, ele pergunta. Se considerarmos a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se daria muito menos importância a isso. Então nós damos muita importância à vida atual. E aqui a gente só está de passagem. A gente veio como para fazer o trabalho e depois nós voltamos para casa de novo. No fim dessa vida corpórea, nós voltamos para a espiritualidade. Isso é como se nós fôssemos voltar para a casa do Pai. Essas vítimas encontrarão em outra existência uma larga compensação dos seus sofrimentos, se eles sabem suportar sem murmurar. Daí eu fui ler um artigo ontem, onde é que dizia assim, que dificilmente a pessoa, seja ela doente, seja ela com problemas financeiros, seja com qualquer problema, a pessoa mais se queixa do que aceita a situação. A maioria das vezes a pessoa sempre se queixa, nós se vitimizamos, a gente se torna vítima. Então a gente quer que o outro tenha dó da gente, que a outra pessoa se penalize da gente. Mas se nós soubermos suportar a nossa carga, se nós soubermos suportar as coisas que a gente tem que passar na vida, os problemas, as doenças, os problemas financeiros, sem murmurar, na outra vida nós já saímos na frente. A gente vai ter uma vida um pouquinho melhor do que a gente tem agora. Para todos nós, a morte vai chegar, mais cedo ou mais tarde, visto que a única diferença é que nos flagelos o maior número de pessoas parte de uma única vez. Se nós olharmos a lei do tsunami, que aconteceu há 10, 12 anos atrás, quantas mil pessoas morreram ali? Então, uma grande quantidade desencarnou. Então, muitas pessoas depois deram espaço para muitas pessoas nascerem de novo. Só que essas pessoas que vieram, eles vieram com conhecimento um pouquinho melhor do que aquelas pessoas que partiram. Se pudéssemos elevar, se nós pudéssemos estar em outro plano, de maneira de dominar a humanidade, vamos dizer, de olhar a humanidade de um outro espaço, esses flagelos tão terríveis nos não pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Se a gente fosse agora se transportar para um outro lugar, para um outro plano, e olhar aqueles flagelos não como olhos humanos, mas pelos olhos espirituais, a gente ia ver que aquilo ali é apenas uma parte passageira, uma coisa passageira. Mas como eu disse antes, nós ainda estamos muito
apegados ao material. Por isso que nós olhamos mais o lado material, o prejuízo que está dando, do que a lição que quer isso nos ensinar. Os flagelos destruidores têm uma utilidade, sob o ponto de vista físico. Quais os males que isso ocasiona? Eles responderam: eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que resulta disso é que frequentemente isso é percebido somente pelas futuras gerações. Então, a nossa geração muitas vezes não vê esse avanço da humanidade. A nossa geração não percebe isso. Só quem percebe são as futuras gerações, aquelas que vêm depois da nossa. Elas percebem o salto que a humanidade deu. Os flagelos não seriam igualmente para homens provas morais que submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e resignação à vontade de Deus. E orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Então nós temos, nesses casos, que nem antes eu falei no início, nós temos a condição de mostrar que a gente usa a nossa inteligência para ajudar nossos irmãos infelicitados. Vocês sabem muito bem que ao longo da história aconteceram muitos flagelos, né? Então uma parte, muitas vezes esses flagelos, eles vieram e desenvolveram vacinas, eles desenvolveram outras coisas para que isso não acontecesse de novo. Só que na época eles não perceberam isso muito. Quem percebeu isso foi as outras gerações. Entre os flagelos destruidores, naturais ou independentes, do homem, é preciso incluir em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Por exemplo, a peste negra, ou peste bubônica, ela aconteceu no ano de 1384, 1385. Naquela peste negra, que depois foi chamada de peste bubônica, os europeus, eles iam para a Ásia, né, os mercadores iam para a Ásia, e lá compravam as especiarias e traziam para a Europa. Como eles iam com pequenos navios, esses navios estavam infestados de ratos. E geralmente a China teve muito problema com ratos, há muitos séculos atrás. E esses ratos, eles trouxeram a peste bubônica. Mas não era o rato que mordia as pessoas, era a pulga que se alojava no corpo do rato. A pulga chupava o sangue do rato e depois, nos navios ou depois nos depósitos, essa pulga picava as pessoas e aí transmitia a peste bubônica. Ela foi chamada de peste negra e depois de peste bubônica. Por que peste bubônica? Porque ela dava aqui nas axilas e na virilha, ela dava pequenos bulbos. Isso ficava tudo preto. E, geralmente nesses locais que a pulga chupava sangue. E ali, através dela sugar sangue da pessoa, ela infectava a pessoa. Naquela época, lógico, não era que nem hoje, talvez fosse mais exato, mas se calcula que desencarnaram mais de 50 milhões de pessoas. Tá? 1/3 da humanidade. Tá? Em 1385, imagina, isso são 600, 700 anos atrás. E aí depois, em 1919, houve a gripe espanhola. Terminou a Guerra Mundial em 1918. Em 1919, houve a gripe espanhola. A gripe espanhola assolou a Europa, onde é que morreram mais de 40 milhões de pessoas, o triplo que tinha morrido na Primeira Guerra Mundial. Tá? Mas por que eu estou relacionando isso aqui? Na primeira coisa, na peste negra, qual é o avanço que deu para a humanidade? A Europa era suja, não tinha
o esgoto corria a céu aberto, o lixo era recorrente. Então o que aconteceu? A primeira coisa, eles combateram os ratos, que era o transmissor indiretamente da pulga. Eliminaram os ratos, eles fizeram o saneamento básico, limpeza, porque o rato se cria onde é que tem sujeira, onde é que tem alimento, né? Então fizeram o saneamento básico, a limpeza das ruas, tiraram o lixo. Então houve um salto na qualidade de vida das pessoas. E com isso eles conseguiram extinguir a peste negra. Hoje não existe mais a peste bubônica. No caso da gripe espanhola, eles começaram, os cientistas do mundo inteiro foram desafiados a descobrir uma vacina para a gripe, que é hoje o H1N1. Né? Então foi desenvolvido, essas vacinas foram desenvolvidas. Eu não anotei quem foram os cientistas. Eu esses dias li a respeito disso, já justamente por causa disso aqui. Então, eles descobriram as vacinas. Se não tivessem descoberto essas vacinas, talvez a mortalidade ia continuar. Então, houve um salto na humanidade, um progresso. Isso trouxe progresso para nós. Lógico, sempre tem aquelas pessoas inocentes que têm que morrer. E no caso, então, nesse caso, a ciência se colocou à disposição para descobrir isso. No caso das intempéries fatais na produção da terra, em quantos países hoje existe irrigação? Então se produz alimento em maior abundância, alimento melhor. Então essas secas que estão acontecendo, por exemplo, no Nordeste existe o retirante. O retirante vai para São Paulo, ele volta cada vez que chove, ele volta para a sua terra. Mas hoje muita gente, principalmente gaúchos, sobem e fazem irrigação. Então, aos poucos, nós estamos aprendendo com a seca, e nós podemos dominar essa tecnologia. Lógico, tem países na África, principalmente, onde é que entra ano e sai ano, aquilo não acontece. Então, o homem encontrou na ciência, nos trabalhos da arte, no aperfeiçoamento da agricultura, na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar, ou pelo menos neutralizar os desastres. Né? Em algumas regiões isso deu certo, tanto que se regeneraram completamente. Como eu falei, no caso da Segunda Guerra Mundial, né? Hoje a Europa está em outro ponto. Então, outras ainda não souberam aproveitar a sua inteligência para modificar o quadro ou a calamidade que se abate sobre a sua região. Muitas vezes, acontece no caso da África, muitas vezes isso ainda não aconteceu lá porque são povos, ou dentro de cada região tem pessoas que dominam. Tá? Nós tivemos isso durante muitos anos no Nordeste, que existiam os coronéis, né? Então eles dominam uma região e para eles é interessante que as pessoas vivam na ignorância ou vivam na pobreza. Então, por exemplo, na África isso também é bastante recorrente. Então muitas vezes esse povo é mantido na ignorância, né, para ser explorado e espoliado pelos homens poderosos que no seu egoísmo os mantém na ignorância. Então muitas vezes nessas regiões mais pobres, muitas vezes isso ainda não aconteceu, porque há os interesses por trás para manter o homem na ignorância. Mas dias menos dias isso vai acontecer, que lá também a tecnologia vai chegar. Eles são obrigados a cultivarem essas regiões também, porque sempre falta alimentos. E essas pessoas que hoje dominam, né, amanhã depois nascem outros, e aí quem se beneficia são justamente as outras gerações. Então nós não devemos se preocupar tanto quando aparece um flagelo, uma tempestade, coisa assim. Isso muitas vezes a própria providência divina, né, faz isso para que as pessoas acordem, para que a natureza se renova. Existe, por exemplo, aquela barragem de Mariana, ela não foi provocada pela providência divina, essa foi provocada
mão do homem. Então existe isso também. Muitas vezes acontecem certos desastres que o próprio homem é culpado. Mas na maioria das vezes, esses fenômenos que acontecem na natureza, esses fenômenos são provocados para que haja um avanço um pouco mais rápido da humanidade. Paz e luz para todos. Caros irmãos, vamos nos preparar nesse instante para recebermos as energias de que estamos necessitados. Com o pensamento elevado ao alto, promovendo assim excelentes condições de sermos amparados por Deus, recebendo todas as vibrações do passe de que somos merecedores. Com o acompanhamento dessa música harmoniosa e com fé, Deus nos auxilie neste momento. Muito obrigado. Que Jesus, nosso Mestre querido, os abençoe, oferecendo-lhes toda a sua luz e a sua paz. Que possamos manter essas energias recebidas com a boa conduta e a oração diária. Que Deus os acompanhe. Uma boa noite a todos e que assim seja.